As 7 coisas que Deus odeia. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6, 16 a 19. Muitos têm um anseio grande por agradar a Deus. Há no coração do servo do Senhor um santo temor de não fazer aquilo que desagrada ao Pai. Mas como conhecer aquilo que Deus odeia? Como descobrir o que entristece profundamente o coração do Espírito Santo? É examinando a palavra de Deus. É na Bíblia que descobrimos o que agrada e o que aborrece a Deus. Neste texto de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 19, o Senhor nos fala de 7 coisas que ele odeia: orgulho, mentira, violência, mente perversa, rapidez para o mal, falso testemunho e provocar discórdias entre irmãos e amigos. São 7 coisas que Deus odeia, 7 coisas que Deus não deseja que aconteça na igreja de Jesus Cristo. Vamos mergulhar nessa porção da palavra de Deus para descobrir como poderemos evitar essas coisas em nossas vidas. Aleluia! A primeira delas é o orgulho. Olhos altivos. E o que significa ter olhos altivos? Significa ser orgulhoso e soberbo. Deus odeia o orgulho porque é uma maneira de tentar ser independente dele. O orgulho nos faz crer que somos importantes, não por aquilo que Cristo fez por nós, mas por aquilo que temos ou julgamos ter. Coisas tais como dinheiro, beleza, força física, graus acadêmicos, inteligência, talentos, prestígio social, fama, sucesso, poder político, poder religioso, espiritual, etc. e etc. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus odeia o orgulho. Este sentimento nocivo pode se manifestar de várias maneiras. Por exemplo, orgulho espiritual ou religioso. E a Bíblia nos fala sobre isso. A Bíblia diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Lucas 18, verso 9 a 14. Esse texto, como vimos, é um exemplo do orgulho religioso ou do orgulho espiritual. Um outro tipo de orgulho é o orgulho intelectual. E há um texto bíblico que nos fala sobre isso. Está escrito assim: você conhece alguém que se considera muito sábio e inteligente? O irresponsável tem mais esperança de vencer na vida do que ele. Provérbios capítulo 26, versículo 12. Estou lendo na versão da Bíblia Viva. Esse é um exemplo de orgulho intelectual. Outro tipo de orgulho é o orgulho financeiro, e também é um texto bíblico que fala sobre ele. Jesus fala: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso.
Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e darei a minha alma, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas e não é rico para com Deus. Lucas capítulo 12, versículo 15 e 21. Esse texto é um exemplo de um orgulho financeiro, da pessoa que se orgulha por aquilo que possui, de suas posses. O orgulho, então, pode se manifestar de muitas outras maneiras, as quais não serão possíveis a listar todas aqui por causa do espaço. No entanto, citarei mais alguma forma de orgulho que se manifesta quando alguém recebe elogios e honras por suas realizações e retém, não atribui glória a Deus. Provérbios 27, 21, na Bíblia Viva, está escrito: o valor de um homem é demonstrado pela espécie de elogios que ele recebe. É claro que não é errado receber e dar elogios, porém, quando nos concentramos demasiadamente nos elogios que recebemos, a altivez começa a se manifestar. A Bíblia nos fala que Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. E eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Está escrito em Atos capítulo 2, versículo 21 a 23. Esse é o exemplo de orgulho que alguém tem por receber elogios e honras humanas. O orgulho é, na maioria das vezes, muito sutil, chegando a ser quase imperceptível aos nossos próprios olhos. É preciso buscarmos a Deus a fim de que Ele nos conceda discernimento espiritual para vermos em que área da nossa vida este sentimento tão destrutivo está começando a brotar. O soberbo faz Deus se lembrar de Satanás. Toda vez que Deus vê um orgulhoso, ele se lembra de como o diabo se exaltou por ter sido criado em esplêndida beleza e resplendor, e tentou usurpar o trono divino, sendo consequentemente expulso do céu. A Bíblia nos fala: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecastes. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor. Do meio das pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Ezequiel 28, 14 a 17. O profeta Isaías também viu em um quadro profético o destino eterno de Satanás por causa do seu orgulho. Está escrito assim: o inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus estabelecerei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías 14, verso 9 a 15. No livro de Apocalipse, temos mais um quadro profético das terríveis consequências do orgulho de Satanás. Está escrito assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar,
porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 a 12. Como vimos, o orgulho é um sentimento que tem sua origem no coração de Satanás e, portanto, não pode habitar no coração daquele que verdadeiramente serve a Deus. Esta mesma semente de orgulho que houve no coração do diabo é o que ele quer plantar em nosso coração. Como já disse, esse sentimento se manifesta de forma tão sutil que se não percebermos, corremos o risco de nos orgulhar até da nossa suposta humildade. E como alguns chegam a dizer, eu me orgulho de ser humilde. A Bíblia nos diz que o orgulho precede a queda, e a história nos prova que isso é uma grande verdade. Os registros históricos estão cheios de personagens que se orgulharam, apoiando-se em sua prepotência e soberba e caíram. Homens como Nabucodonosor, Faraó, Hitler, só para citar alguns, são exemplos trágicos das terríveis consequências de ter uma vida dominada pelo orgulho e soberba. A altivez é o primeiro pecado condenado em Provérbios 6, 16 a 19, pois sendo a intenção de agir de modo independente de Deus, serve de fundamento e base para todos os outros pecados. Por isso nós precisamos constantemente nos arrepender do orgulho. Não podemos permitir que este espírito nos domine, a ponto de gerar a nossa queda. A igreja de Laodiceia orgulhou-se de sua condição. E Jesus disse que estava prestes a vomitá-la de sua boca. Ele disse assim em Apocalipse: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 a 19. O segredo para vencermos o orgulho é aprendermos com o exemplo de Jesus, porque ele é o maior modelo de humildade que o mundo já conheceu. Foi ele mesmo quem disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Outro texto diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 9. Este é o segredo da honra. Se quisermos ser honrados e exaltados por Deus, precisamos primeiro aprender a nos humilhar diante dele e depender totalmente da sua graça e misericórdia. Pois, como Jesus mesmo disse, aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Este é o princípio. O segundo pecado que Deus odeia é a mentira. Língua mentirosa. Isto fala de mentira e Deus não pode amá-la porque ele é a verdade. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 12, versículo 22. Deus odeia a mentira porque ela tem origem em Satanás. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Jesus disse: o diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. A mentira torna o ser humano escravo do diabo. Quando Satanás mentiu para Eva e ela acreditou na mentira dele, tornou-se escravizada pelo pecado e rendeu-se ao poder das trevas.
Tudo isso só aconteceu porque ela acreditou na mentira do maligno. Isso significa que não podemos confiar naquilo que o nosso inimigo fala. Há uma canção do Ministério Ouvir e Crer, onde é cantada uma frase mais ou menos assim: se ele, ou seja, Deus, falou, é. Se o diabo falou, não é. Isso quer dizer que aquilo que Deus diz em sua palavra é verdade e, portanto, devemos acreditar e confiar. Porém, aquilo que o diabo diz não é verdade. Por isso, não devemos dar crédito. Conheci um irmão, vou chamá-lo do nome fictício de João, que era muito usado por Deus na área de libertação. Muitas vezes o via expulsar demônios de pessoas que chegavam a ele completamente possessas de espíritos malignos. Porém, o irmão João, esse é o nome fictício, começou a experimentar um período de engano espiritual em sua vida, pois passou a acreditar naquilo que os demônios falavam-lhe a respeito de suas vítimas. Certa vez ele chegou a fazer um acordo com o demônio. O espírito maligno traria, entre aspas, informações do inferno. João acreditava que essas informações iriam ajudá-lo na libertação de outras pessoas. E em troca, João daria a ele um tempo de trégua. Ele chegou ao cúmulo de evangelizar o demônio, dizendo a ele que se fosse fiel trazendo as informações corretamente, poderia ser que Deus, na sua misericórdia, perdoaria o demônio, salvando-o da condenação eterna, coisa que a Bíblia nos mostra ser impossível. Graças a Deus, depois que eu e outros irmãos conversamos com o irmão João, lembre-se que esse é um nome fictício, ele percebeu o engano que estava mantendo e decidiu parar com aquela perigosa prática. Felizmente, aquilo aconteceu por pouco tempo. Sabe-se Deus o que teria acontecido com o irmão João e com a família dele se houvesse insistido naquele erro por muito tempo. Aprendemos com isso que não podemos dar ouvidos às mentiras de Satanás. Porém, muitas vezes damos mais crédito às mentiras satânicas do que às verdades divinas. O diabo continua mentindo quando diz que somos derrotados, que não podemos vencer, que a nossa família não será salva, que somos doentes, que Deus não se importa mais conosco e já nos abandonou. Tudo isso é uma mentira do diabo. E nós não podemos dar crédito àquilo que ele fala a nosso respeito e a respeito de nossa família. Deus sim é que tem palavras de verdade para a nossa casa. Sabe o que diz o Senhor a respeito de sua família? Que a sua família será salva. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Que a sua família servirá ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15. Que a maldição não alcançará a sua casa, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, versículo 10. Que os seus filhos serão discípulos do Senhor e terá abundante paz. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Que Isaías 54, versículo 13. Que as suas necessidades serão supridas. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. E eu prefiro crer nessas verdades de Deus do que nas mentiras de Satanás. A Bíblia diz que Deus odeia a língua mentirosa. Portanto, não podemos ser instrumentos do maligno para propagar a mentira. Não podemos ser mentirosos, nem mesmo naquelas coisas que julgamos triviais e pequenas, e muitas vezes nós usamos essa desculpa. É só mentirinha, não tem nada a ver. Porém, a Bíblia diz que são as raposinhas que fazem mal às vinhas. Cantares capítulo 2, versículo 15. Uma pequena mentirinha pode ser um grande estrago. Por isso não podemos mentir nem por brincadeira, porque isso poderia colocar em risco a nossa vida e a vida daqueles que estão à nossa volta. A Bíblia nos diz que um homem que mente para seu amigo e depois diz: não ligue, era só brincadeira, é tão perigoso quanto um louco levando uma arma e dando tiros para todo lado. Provérbios capítulo 26, versículo 19 e 20, na versão Bíblia Viva. As pedras de tropeço mais perigosas que existem em nosso caminho não são as pedras grandes, porque estas podemos ver e nos desviar delas, mas as que são capazes de nos derrubar são as pequenas, que por ser menores exigem de nós uma atenção maior, pois se não estivermos atentos, podemos tropeçar e cair.
Por isso, cuidado com as pequenas mentirinhas. Elas são pedras de tropeço capazes de derrubar qualquer pessoa. Nós precisamos estar apercebidos para não cair nos laços de Satanás, pois o nosso inimigo é astuto e enganador. Não minta para ninguém, fale sempre a verdade. A Bíblia diz: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios capítulo 4, versículo 25. Você certamente já ouviu este adágio: a mentira tem pernas curtas. Isso é uma realidade. Mas cedo ou mais tarde todos vão acabar sabendo se você mentiu ou não. Jesus disse que tudo que está escondido será descoberto e tudo que está em segredo será conhecido. Marcos capítulo 4, versículo 22, nova tradução na linguagem de hoje. Além disso, a verdade é libertadora. Quanto mais você anda na verdade, mais livre você se torna. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. O terceiro pecado que Deus odeia é a violência. Mãos que derramam sangue inocente. Isso fala de violência, opressão, tirania e abuso de poder. Deus odeia a violência, principalmente aquela praticada contra os inocentes. O Senhor é totalmente contrário a toda forma de opressão. Por isso não se deve tentar resolver as coisas à força. Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A linguagem da violência é a única que muita gente conhece. Muitas pessoas não sabem dialogar com o propósito de solucionar problemas de relacionamentos, mas em meio a conflitos partem logo para a agressão, na tentativa de mostrar aos outros quem é que tem o controle da situação. Infelizmente, isso tem ocorrido com muita frequência no ambiente familiar. Os casos de violência doméstica têm crescido assustadoramente nesses últimos dias. A cada ano ficamos assustados com o número de estupros, espancamentos, abortos, torturas físicas e psicológicas, assassinatos e outras formas de violência que vem acontecendo no ambiente que deveria ser o lugar de maior segurança para o indivíduo, a sua própria casa. Isso tudo manifesta o espírito que opera nesses últimos dias. A Bíblia diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Quando há um aumento de violência sobre a terra, uma das maneiras que Deus usa para transformar essa situação é enviando o seu juízo. Foi isso que aconteceu. Foi por isso que o Senhor enviou o seu dilúvio sobre a terra no tempo de Noé. A Bíblia diz que Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente, destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Gênesis capítulo 6, versículo 13. A violência e a opressão sempre atraem a ira de Deus. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia sua alma. Salmo 11, versículo 5. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando, fazendo violência ao pobre e necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Ezequiel 22, versículo 29 a 31. Mais um texto que diz: por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Obadias 1:10. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Sofonias 1:9. O arrependimento é a única maneira para livrar-se da ira de Deus. A Bíblia diz: todos devem estar cobertos de pano de saco e gritar de arrependimento diante de Deus e deixar seus maus caminhos, suas violências e seus roubos.
Assim, quem sabe Deus permitirá que continuemos a viver e não ficará tão furioso ao ponto de querer nos destruir. E quando Deus viu que haviam deixado de lado seus maus costumes, abandonou o seu plano de destruir os habitantes de Nínive e não o realizou. Jonas capítulo 3, versículo 8 a 10, versão Bíblia Viva. Outro texto, que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem seus maus pensamentos, voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Isaías 55, versículo 7. Quando você experimenta o arrependimento e se torna uma nova criatura, uma profunda transformação acontece no seu interior. Você passa a ser uma pessoa completamente diferente daquela que era antes, porque a vida de Deus começa a habitar no seu interior. O espírito de violência que o oprimia é expulso e o Espírito de Deus vem morar dentro de você. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porém, mesmo após o seu novo nascimento, haverá situações para provar a sua transformação. Existirão momentos em sua vida que a sua vontade humana será de agir como uma pessoa carnal, sendo agressivo, grosseiro, violento, e nestes momentos você precisa permitir que sua nova natureza, a natureza de Deus em você, domine completamente a sua vida. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Antes do novo nascimento, o ser humano é somente dominado por sua natureza carnal. Quando, porém, ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e nasce de novo, recebe uma nova natureza, que a partir deste momento lutará contra a antiga. Isso significa que no interior do servo de Deus há um conflito de duas naturezas, a carnal e a espiritual. Gálatas 5,17, a Bíblia diz, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O modo correto de a nova natureza vencer essa batalha é sendo constantemente alimentada com a palavra de Deus, com oração, jejum, louvor e adoração a Deus, comunhão com os irmãos em Cristo, ou seja, com tudo aquilo que edifica a nossa vida espiritual. A Bíblia nos diz em Gálatas 5:16, 24 e 25, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Portanto, alimente a sua natureza espiritual. E quando for tentado agir como uma pessoa não regenerada, você estará fortalecido e não cairá em tentação. Ao longo dos anos eu tenho passado por muitos testes, e em todos eles a graça de Deus tem me sustentado. Quem me vê não imagina o quanto eu tinha facilidade para ficar irado. As pessoas que me conhecem acreditam que eu sempre fui muito calmo e paciente, mas na verdade a minha paciência se esgotava muito rapidamente. Se alguém fizesse alguma coisa que me aborrecia, no primeiro momento eu procurava ficar calmo, mas se o aborrecimento persistisse dentro de pouquíssimo tempo, eu ficava nervoso em extremo e explodia numa crise de fúria e raiva terríveis. Perdia a cabeça e agia como um tolo. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Eclesiastes 7:9. Quem perde a cabeça no instante acaba cometendo erros muito graves. Provérbios 14:17, Bíblia Viva. Graças a Deus eu fui transformado e através da graça de Deus estou vencendo a minha natureza carnal, por meio da ação poderosa do Espírito Santo no meu interior. Isso não significa que não sou tentado a agir como um homem carnal. Porém, quando a tentação vem, eu digo para mim mesmo, eu sou uma nova criatura, eu sou um homem controlado pelo Espírito Santo. E assim, acabo vencendo a tentação. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. A Bíblia também diz,
Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. 2 Pedro 2,9. Outra coisa que Deus odeia, mente perversa, ou seja, o coração que maquina pensamentos perversos. São pensamentos impuros que tornam o pecado um vício na vida da pessoa. Jesus disse que o que procede do coração contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mateus capítulo 15, versículo 18 a 20. Isso significa que antes de uma pessoa consumar o pecado, este é primeiro gerado em seu coração. Portanto, o pecado é apenas o resultado daquilo que está sendo fecundado no coração da pessoa. A Bíblia diz em Tiago 1, 14 a 15, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Quando Caim estava prestes a cometer o pecado de assassinato contra o seu irmão Abel, Deus o avisou desta possibilidade, porque havia sondado o seu coração e percebeu que o desejo de matar seu irmão já estava sendo gerado nele. Por isso o Senhor lhe disse que ele tinha o dever de dominar aquele mau desejo. Gênesis 4, 6 e 7 está escrito: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. O apóstolo João faz distinção de dois tipos de pecados: o pecado para a morte e o pecado que não é para a morte. Qual a diferença básica entre eles? O pecado para a morte é planejado no coração, é gerado, incubado por um tempo até se manifestar. Quando ele se manifesta, deixa a pessoa viciada em praticá-lo, sem desejo algum de arrepender-se. Esse tipo de pecado é planejado, sendo extremamente perigoso, pois além de privar a pessoa da comunhão com Deus, pode levá-la à morte física. A Bíblia nos dá alguns exemplos de pessoas que morreram por causa dos seus pecados. Nadab e Abiú, lá em Levítico capítulo 10, versículo 1 a 7, Corá, Números 16, Acã, Josué capítulo 6 e 7, Ananias e Safira, Atos capítulo 5, versículo de 1 a 11. E alguns cristãos da igreja em Corinto que morreram por participar da ceia do Senhor indignamente, ou seja, sem o devido discernimento do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 a 30. Porém, o pecado que não é para a morte não passa por esse mesmo processo. Geralmente é acidental e a pessoa que o comete, assim que tem consciência que pecou, arrepende-se imediatamente. É por isso que a Bíblia nos orienta a guardar o nosso coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Ele deve estar protegido para que não seja fábrica de pecado, mas sede de avivamento para a glória de Deus. Acima de qualquer coisa, você deve guardar o seu coração, ou seja, sua alma, que é sede dos seus sentimentos, desejos, emoções e vontades. O que prendeu a sua alma? A sua alma pode estar presa a muitas coisas, pessoas, lugares ou sentimentos nocivos, que podem lhe machucar e até destruir. Por isso precisamos estar alertas em todo o tempo, vigiando, apercebidos, guardando o nosso coração. Meu irmão, nós somos seres humanos, nós não somos super-heróis. O meu pastor, o apóstolo Joselito, nos disse certa vez que quando alguém lhe diz: olha, fulano de tal estava falando mal de você, ele responde ao portador da notícia: sou ser humano, não quero ouvir coisa alguma que possa ferir ou contaminar o meu coração. Eu devo protegê-lo e não expô-lo a situações que possam feri-lo. Perdoe-me, mas se você já contaminou o seu coração, não queira contaminar o meu também. Muitas vezes emprestamos os nossos ouvidos para ouvir tantas coisas que podem contaminar o nosso coração. Essas coisas vão entrando pelos ouvidos, que são uma das janelas da alma, e vão sendo depositadas no coração. Elas vão maculando, ferindo, machucando e destruindo aos poucos aqueles que as ouvem. Muitas vezes o adversário envia uma pessoa para chegar até você e dizer que ouviu alguém falando mal ao seu respeito. E se você não tiver sabedoria, acabe emprestando o seu ouvido
para ouvir coisas que você nem sabe se é ou não verdade. Há momentos que você acaba nutrindo em seu um sentimento de raiva e rancor por uma pessoa simplesmente porque alguém disse que ela estava falando mal de você, quando isso nem mesmo é verdade. Por que isso aconteceu? Porque você não guardou o seu coração. Existem pessoas que são peritas em falar mal dos outros, em espalhar boatos e fofocas com a intenção de destruir a moral, a reputação, os relacionamentos, a família e até mesmo a vida daqueles a quem difamam e caluniam. E diante dessas pessoas precisamos guardar o nosso coração, não emprestando os nossos ouvidos ao que falam. Imagine a situação de um casal, casados há muitos anos, em que nenhum dos cônjuges deu ao outro motivo para desconfiança. De repente, um dos cônjuges recebe um telefonema anônimo informando que o outro cônjuge foi flagrado numa relação extraconjugal. Infelizmente, muitas pessoas, se passassem por uma situação como essa, perderiam a cabeça e agiriam de modo irresponsável, brigando violentamente com o cônjuge com quem convive por anos, sem nem ao menos verificar se aquelas informações são verdadeiras ou falsas. Sabe por que muitas pessoas agiriam assim? Porque em certas situações preferimos acreditar em pessoas que não conhecemos mais do que naquelas com as quais convivemos. Existem pessoas constantemente interessadas em descobrir novos boatos para em seguida espalhá-los. A Bíblia diz que boatos e fofocas são prato favorito de muita gente. Certas pessoas sempre querem um pouco mais, sempre estão com fome. Provérbios 18, versículo 8, na Bíblia Viva. A Bíblia também diz em Tito 3:2, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Portanto, proteja o seu coração. Use seus sentidos que dão acesso à sua alma para encher o seu coração de boas coisas. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Colossenses 3,16. NVI. A Bíblia também diz em Salmo 119, verso 11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quinta coisa que Deus odeia, rapidez para o mal. Pés que se apressam a correr para o mal. Existem pessoas que são diligentes e rápidas para praticar o mal. Elas são rápidas para fazer aquilo que é errado. Nós precisamos ser diligentes e rápidos para fazer a vontade de Deus, para cumprir o que a palavra de Deus nos recomenda, para fazer e falar aquilo que Deus quer que façamos ou falemos, mas não para praticar o mal. Por exemplo, muitas vezes somos rápidos em propagar notícias ruins e lentos em anunciar as boas notícias do Evangelho. As pessoas sem o conhecimento da palavra de Deus têm a atitude de se apressar para fazer o mal. E muitas vezes, quando descobrem um pecado com uma roupagem nova, elas correm em direção a este pecado para praticá-lo. Existem coisas que surgem como um modismo maligno, como um modismo de pecado, vindo como uma roupagem nova ou apresentado de uma forma nova. Na verdade, o pecado é o mesmo. Aliás, os pecados que estão no mundo já estão aqui há muito tempo, desde que Satanás maculou os seres humanos com a sua rebeldia. No entanto, como o diabo é astuto, ele pega o pecado que já está há milênios no planeta e veste-o de uma roupagem nova, fantasia-o para que se pareça com algo totalmente diferente. E quando algumas pessoas ouvem que há uma forma nova e diferente de pecarem, elas correm para a prática do mal. Uma das formas mais terríveis de pecado nesses dias é o pecado como uma forma de entretenimento. Existem pessoas que se divertem com o pecado, tanto pessoal como o alheio. Riem e brincam com o pecado. Muitos não sabem que isto é extremamente perigoso, pois se o pecado não for abandonado, poderá destruir suas próprias vidas. A fábrica de pecado em forma de entretenimento tem prendido muitas pessoas nesses últimos dias. São coisas que entram de forma sutil e sorrateira e muita gente chega a dizer, isso não tem nada a ver. Quantos jovens se divertem com jogos de violência na internet, onde se ganha pontos por atirar nos adversários, derramar o sangue deles e depois matá-los.
Alguns jovens se tornam tão viciados nesses jogos que não conseguem mais discernir que tudo aquilo acontece numa realidade virtual. E quando sai da frente do computador com suas mentes cheias daquelas imagens de violência e morte, que lhes deram tanto prazer e sensação de poder, elas estarão prontas para agirem numa situação real, quando provocadas, da mesma forma que agiram em frente à tela do seu computador. Certa vez, quando entrei, há muito tempo atrás, numa lan house, fiquei preocupado com o futuro de alguns jovens, quando percebi que eles estavam com muita alegria e satisfação sobre o fato de terem, entre aspas, matado no jogo seus adversários. Eles gritavam e diziam: matei aquele idiota, matei aquele imbecil. A satisfação deles era tão forte e profunda que parecia ser algo real. Outra coisa que tem sido muito comum, infelizmente até entre alguns cristãos, é assistir novelas e filmes que exibem cenas de adultério e imoralidade. A mídia cria um enredo tão bem elaborado que o telespectador fica torcendo para que um personagem que é casado mantenha um caso extraconjugal. Muitas pessoas não teriam coragem de trair o cônjuge, mas quando estão em frente a uma televisão se divertem com cenas de adultério. Infelizmente, em nossos dias existem até cristãos que se divertem assistindo filmes pornográficos e acreditam ser completamente normal essa prática. Mas para um casal genuinamente cristão, não há necessidade de usar destes recursos para obter satisfação íntima no casamento. A fábrica de entretenimento sexual tem produzido até mesmo órgãos genitais artificiais e brinquedos eróticos com a finalidade de entreter sexualmente certos casais ávidos por mais e mais imoralidade sexual. Envolver-se com esse tipo de entretenimento é muito arriscado, pois além de ser pecado que trará consequências danosas para a vida daqueles que os praticam, como diz a Bíblia em Romanos 6:23, ainda corre-se o risco de que o cônjuge ou companheiro venha posteriormente a apreciar mais os órgãos artificiais do que o natural. E se isso acontecer, tenho certeza que esse entretenimento não será mais tão divertido assim. Deixando de lado agora o tom de comicidade, é preciso compreender que brincar com o pecado não é nada divertido e traz resultados dolorosos para aqueles que assim procedem. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido por sua perversão. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Romanos capítulo 1, versículo 24 a 32. Sexta coisa que Deus odeia: falso testemunho. Testemunha falsa que profere mentiras. É mentira planejada para prejudicar alguém. A Bíblia diz que os religiosos da época de Jesus procuravam falsas testemunhas para acusarem e condenarem o Senhor. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudesse condená-lo à morte. Mateus 26, 59. Depois que Jesus ressuscitou, os soldados que foram testemunhas oculares da ressurreição dele foram subornados pelo chefe dos sacerdotes para declararem para o povo uma tremenda mentira, de que Jesus permanecia morto e o seu corpo havia sido roubado por seus discípulos. Veja a narrativa bíblica. Um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Enquanto as mulheres estavam a caminho, algum dos guardas dirigiu-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e roubaram o corpo.
enquanto estavam dormindo. Assim os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Mateus capítulo 28, versículo 2 a 15. Deus odeia toda forma de mentira, mas principalmente aquela praticada com a intenção de prejudicar outras pessoas. Existem pessoas que armam ciladas, fazem planos e projetos e inventam mentiras com a única intenção de destruir os sonhos, a vida e a família de outras pessoas. Talvez você esteja sendo vítima de projetos iníquos que foram elaborados com a intenção de lhe destruir. Ou quem sabe inventam mentiras a seu respeito para que você viesse a tropeçar e cair, deixando de realizar os sonhos que Deus colocou em seu coração. Mas Deus nos promete em sua palavra que, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Provérbios 24:16. Por isso fique firme, não abaixe a cabeça, pois se você for justo, ou seja, justificado pela fé em Cristo Jesus, como diz Romanos 5:1, pode ter certeza, no tempo certo, Deus lhe dará a vitória. Até mesmo José, filho de Jacó, enfrentou a maldade dos seus próprios irmãos, quando este jovem declarou os seus sonhos para os irmãos dele. Eles ficaram furiosos e tentaram destruir os sonhos e a vida de José. Lançaram-no numa cisterna e venderam-no como escravo para o Egito. Durante 13 anos ele foi humilhado, zombado, maltratado, porém depois de provado, ele foi aprovado e Deus o abençoou, fazendo dele o governador da maior potência mundial da sua época, o Egito. Os nossos sonhos sempre deixam desconfortáveis aqueles que não ousam sonhar. Eles muitas vezes se levantam para tentar nos impedir de concretizá-los e são capazes de usar todo tipo de argumentos com o propósito de nos paralisar. São capazes de inventar mentiras absurdas, espalhar boatos, calúnias, fofocas, levantar falsos testemunhos e tudo isso com a intenção maligna de impedir que a vitória chegue à nossa vida. Mas se nos mantivermos fiéis a Deus, mesmo diante das adversidades e da zombaria dos que não acreditam que os nossos sonhos se concretizarão, Deus nos honrará e tornará uma realidade cada projeto que Ele plantou em nosso coração. A Bíblia diz em Salmo 101, versículo 5, farei calar o que difama o próximo às ocultas, não vou tolerar os de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitam comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Salmo 101, versículos 5 e 6. Deus aborrece a falsa testemunha, mas a Bíblia diz que o Senhor deseja fazer de nós testemunhas verdadeiras. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém, esta pessoa se torna uma verdadeira testemunha de Jesus. A Bíblia diz em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia! É isso. Seja cheio do Espírito Santo e seja uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo. Sétima coisa que Deus odeia: provocar discórdias. Ou seja, o que semeia contendas entre irmãos. Deus abomina a atitude de semear contenda entre irmãos e amigos. O texto de Provérbios 6,16 diz: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. A palavra abominar é uma expressão mais forte que a palavra aborrecer. Esta palavra dá a ideia de algo que causa repugnância, nojo, ânsias de vômito. O próprio Jesus disse que a igreja em Laodiceia, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse 3,16. Isso significa que existem coisas que praticamos que causam nojo em Deus. E semear contenda entre irmãos faz parte da lista das coisas que causam repugnância no Senhor. A Bíblia nos fala em Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Em João 17, vemos Jesus orando pela unidade dos seus discípulos. Mas Jesus não apenas orou pela unidade, como também foi capaz de morrer para tornar seus discípulos unidos.
A Bíblia nos fala em João, capítulo 11, versículos 51 e 52, que o sumo sacerdote profetizou que Jesus morreria pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num só povo. Não podemos permitir que sementes de contenda sejam semeadas em nossas vidas. Semear contenda é criar situações para romper laços de amizade sincera entre irmãos e amigos. Há pessoas que são muito amigas e de repente chega uma terceira pessoa e começa a semear contendas naquela amizade. E se a aliança não for guardada e protegida, corre-se o risco de ser desfeita. Todo relacionamento é desfeito por uma terceira voz. Nunca se esqueça disso. Todo relacionamento é desfeito por uma terceira voz. Isso pode acontecer nas mais diferentes áreas da vida, até mesmo no casamento. Quantos casais que convivem bem, se amam, são carinhosos um com o outro, andam de mãos dadas e de repente uma terceira voz entra no relacionamento. A semente da contenda é semeada e aquele casamento tão abençoado vê-se envolvido num processo de divórcio. Se você estiver passando por um problema conjugal, é preciso sabedoria até para saber com quem compartilhar esse problema. Existem pessoas que estão passando por uma crise no casamento e vão abrir o coração para quem não pode ajudar. Abre o coração e expõe o cônjuge para pessoas diante das quais ele não deve ser exposto. Nunca exponha o seu cônjuge. Infelizmente, existem pessoas que têm em suas vidas os mais variados tipos de sementes malignas para semear na vida dos outros. São sementes de discórdia, de desconfiança, de ódio, de rancor, de ressentimento, de rebeldia, etc. Não se esqueça de que o diabo plantou uma semente de desconfiança no coração de Eva e conseguiu quebrar a comunhão que ela tinha com Deus. O maligno continua tentando essa mesma estratégia até hoje. Ele deseja semear sementes de contenda, de desconfiança em todo bom relacionamento, com a intenção de quebrá-lo. Por isso precisamos estar atentos para que não sejamos privados da bênção da comunhão com as pessoas a quem amamos. Quando percebemos que uma pessoa é contenciosa, devemos nos afastar dela imediatamente e não podemos permitir que ela tenha acesso aos nossos relacionamentos. A Bíblia fala em Provérbios 22:10, quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. Em Provérbios 26, verso 20, a Bíblia diz, sem um caluniador morre a contenda. Existem pessoas que fazem de tudo, até mesmo obras de feitiçaria, para separar os melhores amigos, destruir casamentos, promover a desunião das famílias. Estas pessoas estão possuídas por um espírito de inveja e não suportam ver ninguém desfrutando de um relacionamento saudável, sem que se manifeste o desejo de destruí-lo. Provérbios 16, 28, a Bíblia diz, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. A Bíblia diz que os semeadores de contendas serão julgados por Deus. Salmo 120, versículo 3 e 4. A língua perversa será extirpada. Provérbios 10, 31. Os lábios dos que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Provérbios 12, verso 19. Porém, nós não fomos chamados por Deus para semear contendas ou confusão, mas sim para semear a paz nos relacionamentos. A Bíblia diz em Hebreus 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos 14, 19. A nossa vocação é semear a semente do amor. Agir de modo diferente é negar quem nós somos em Cristo. Se você foi tocado pelo Espírito Santo e gostaria de fazer uma aliança com Deus através do seu Filho Jesus Cristo, então faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Nesta hora, desfaço em teu nome toda e qualquer aliança que no meu passado eu fiz com o pecado, com o mundo ou com o maligno. Senhor, perdoa os meus pecados e escreve o meu novo nome no livro da vida. Que eu e toda a minha família experimentemos as bênçãos da tua salvação. Amém. Se você fez essa oração com fé,
Creia, a partir de agora, você é uma nova criatura. Segundo Coríntios 5,17, João 3,3. Entre em contato conosco e nos informe sobre a sua decisão. Shalom, shalom, graça e paz.